Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar mais uma live aqui da nossa casa. Hoje quem vai estar conversando com nós é a Paola, ela que é a nossa biomédica que atende com acupuntura. Hoje a live é especial, nós vamos estar falando então sobre a acupuntura, tirando algumas dúvidas. E ela vai estar explicando um pouquinho mais, lembrando que sempre que alguém tiver uma dúvida, por favor, pode botar a pergunta aqui que a gente responde. Oi, Paola, tudo bom? Olá, tudo bom, Ju? Tudo. Tudo bem. Então, tava falando, vamos começar. Conta para nós, então, a tua história. Eu falei que tu era biomédica e trabalhava com acupuntura. Sim. Sei que tem mais coisa ali Então, no meio. eu fiz a faculdade de biomedicina, trabalhei um tempo, né, em laboratório de análises clínicas como responsável técnica. Durante ainda a faculdade, eu sempre gostei dessa área de terapias alternativas, né, um pouco mais oriental, assim. Meus pais faziam acupuntura como tratamento, tiveram resultados bons, né, e sempre me interessei. Então, eu terminei a faculdade, trabalhei meio ano e decidi fazer a pós em acupuntura, né? Então, trabalhando, eu fazia a pós a cada uma vez por mês, um final de semana por mês em Porto Alegre, eu ia para lá. Voltei para Caxias, então, porque eu não trabalhava em Caxias. Voltei para Caxias com a ideia de trabalhar com acupuntura. Não deu muito certo, né? Tentei laboratório também, não consegui. Então eu comecei a conciliar, né, acupuntura com aulas de inglês. Acho que as pessoas estão procurando mais isso hoje, né, especialmente nesse momento que a gente vive, está vivendo. Então, a terapia alternativa hoje, não sendo só a base de medicamento, é muito melhor, né? Claro, dependendo do caso, mas é bem mais tranquilo, assim, de ser feito, né? É um Era caminho, né? isso. É, exatamente. Porque, né, geralmente o Uhum. medicamento tem uma contraindicação, pelo menos as terapias não têm, né? É, E às exatamente, vezes tem um efeito colateral. e tudo que tem para ajudar, eu acho que não custa tentar, né? Ainda mais se é questão de Exatamente. doença, de dor, É e tem isso. que tentar todos os caminhos. Porque o medicamento ele provoca outras, acaba prejudicando também, né? Então, os medicamentos a gente sabe que tem esses efeitos colaterais, às vezes de longo prazo, né? E já uma terapia alternativa, ela não vai ter um efeito colateral, né? Então, não vai te fazer mal. Então, sempre tem um lado positivo, mesmo que eu fiz acupuntura e não melhorei, mas alguma melhora tu teve, né? Então, uma equilibrada deu, né, nesse organismo, nesse corpo, né? Sim, e que a gente deixou aberto ali durante a semana. A maioria das pessoas nunca fizeram acupuntura, Sim. que eu acho que é por medo da agulha, até pelos atendimentos nossos lá, muitas pessoas falam, ai É, não, agulha não, não sim. quero, né, gente? Porque realmente, pensa em agulha, a gente pensa em injeção, né? São agulhas Exame. mais doloridas, né? É, uma agulha maior. E pois é, também tem isso, né? Tu tem, não falei, tu tem alguma agulha aí? Eu tenho, Até tenho. Sim, eu sim. sei que tu mostrou no nosso vídeo, Sim, mas mostrei, eu trouxe elas. Elas são muito fininhas assim, elas são comparadas a um fio de cabelo, né? Então não tem como comparar uma agulha de acupuntura com uma agulha que a gente usa em casa de costura, com uma agulha sim, de injeção, agulha de coleta de sangue, né? Deixa eu pegar um fundo branquinho aqui. Vai o fundo dela. Então, ó, nem dá pra ver direito, né? é. Ah, Então ela é. tem, na verdade, aqui, ó, Sim, bem fininha. bem fininha, né? Então essa parte mais grossinha é onde é feita a manipulação, né?
e ela não entra toda, claro, dependendo da região do corpo que ela é aplicada, ela é mais ou menos profunda, né? E existem vários tipos de agulhas também, né? Ah, Então, não vai ser tudo. não, essa é uma agulha que eu uso para tratamento corporal. Eu uso também alguns pontos de rosto e cabeça, né? A agulha para estética facial, que a acupuntura também tem esse lado de estética facial, ela é bem pequenininha. Eu tenho aqui. Tem a acupuntura para estética corporal, então daí sim é uma agulha maior. Eu não trabalho, né, com a estética corporal, mas ela é bem maior, né? Porque tu pega a região que tem mais gordura, né? Sim. Deixa eu pegar uma facial aqui, é bem pequenininha. Daí tem um Aí, por aplicador, que né? você usa acupuntura na estética facial? Na estética facial, então, ela ajuda muito a amenizar as linhas de expressão, bigodinho chinês, pé de galinha, né? As linhas assim tem um efeito lifting, também bem legal, né? Amenizar as linhas, na primeira sessão, a paciente já consegue notar a diferença. E quanto Por tempo demora? Quantas vezes tem que voltar? Ou é Assim, conforme depende os... muito de cada corpo, né? Cada pessoa reage de um jeito, porque na estética, principalmente, a ingestão de água é super importante, né? Para a questão da tonicidade, a hidratação da pele. Sim. Depende. Tem pessoas que na primeira sessão já vê uma diferença, claro, tu mantém uma vez por semana para ter um resultado mais legal, assim, mais prolongado, né? A agulha, então, ó, quase nem dá pra ver. Não Não, dá pra também ver, na não. verdade. Sim, dá para enxergar só a parte que tu segura, Ela é praticamente. bem pequenininha. Essas agulhas, então, quando elas entram no corpo, tanto a estética quanto a terapêutica, né? O nosso organismo, nosso corpo reconhece como um corpo estranho. Então, o que o organismo vai fazer? Ele vai solicitar todas as células que tem ali, vai aumentar a circulação, elas vão começar a se reproduzir para tentar expulsar esse corpo estranho que são as agulhas. Então, no caso da estética, isso é bom, porque as células vão se entrelaçando de novo e daí vai fechando. Eu não vou mais ficar com essa marca aqui assim. Então, elas vão entrelaçando e vai preenchendo. É um preenchimento natural, né? Então, esse é o legal da acupuntura estética, né? Tu tem um preenchimento natural, tu não coloca nada de substância dentro do organismo, não vai ter reação, né? Então, é bem... A acupuntura tem contraindicação. Assim, existem alguns cuidados, né? Que devem ser considerados, né? Na primeira sessão, no primeiro atendimento, na avaliação. Gestantes até quando terminou o primeiro trimestre, podem fazer, mas antes disso não é aconselhável, porque existem pontos que eles estimulam a produção de ocitocina. Então, pode, né, estimular o parto, enfim, prematuro, né? Pacientes que têm placas, marca-passo, não é aconselhável usar a eletroacupuntura, né? Que são aqueles eletrodos, aqueles choquezinhos, né? Que a gente usa nas agulhas, mas dá para fazer acupuntura tranquilamente. O paciente tem que estar bem alimentado, né? Não pode ter comido um exagero, com uma ingesta de água também boa. De estômago vazio também não é muito legal fazer, né? Porque pode baixar um pouquinho a pressão, né? Mas contraindicação mesmo, o mais crítico, assim, são gestantes, né? Que daí tem que tomar um cuidado mais profundo, mesmo depois, né? Do terceiro trimestre. Do Sim. terceiro mês. Mas a gestante, acho que em quase todas as O terapias, primeiro trimestre, né? Terceiro né? trimestre já nasceu, né? Mas Sim, ósseo, essas coisas também é bom não sim. fazer. Exatamente. Não sei se tu quer explicar, depois eu te faço umas perguntas, como que tu quer, porque Pode também muitas perguntar. pessoas, Daí, a maioria não sabia para que ia usar acupuntura. sim. Então, Tipo, quando que eu vou procurar, quando que eu vou te procurar? O que eu vou estar sentindo? Se, eu tô bem, mas eu quero fazer,
Tipo assim, se tu chega a identificar alguma coisa durante o tratamento, ou eu tenho que Uhum, ter uma dor, como, o que que eu preciso, né? O sim, que que a acupuntura trata, digamos assim? Eu sei que trata tudo. exatamente. Essa é a resposta. O nosso pessoal não sabia quando que eles deveriam procurar um acupunturista. Para quem Sim. que eu vou procurar? Na verdade, assim, Ju, qualquer momento tu pode procurar acupuntura. Tu não precisa ter algum sintoma, tu não precisa estar com alguma dor para procurar acupuntura, né? Então, assim, a acupuntura ela promove um equilíbrio energético, né? Depois eu vou explicar dos meridianos e fluxo de energia, enfim, do nosso corpo, né? Então, assim, quando eu tô doente, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor nas costas, qualquer dor muscular, eu tô com um bloqueio energético. Em algum lugar do meu corpo, eu tô com esse bloqueio, a minha energia tá bloqueada, não consegue nem ir pra cima nem pra baixo. Então, a qualquer momento tu pode procurar. Eu não tô dormindo bem. Fazer uma acupuntura para dar uma relaxada, ficar menos estressado, diminuir um pouco a ansiedade, que a acupuntura trabalha bastante com neurológico, né? Então consegue tratar bastante essas doenças emocionais, né? Então tem um resultado muito bom com isso também. Dor no ciático, por exemplo, 100% tratável, ajuda muito, as pessoas ficam um tempão sem voltar a ter essa dor, às vezes nunca mais volta, né? Então, assim, Uma não existe sessão, um momento certo. como que funciona assim? Tipo, eu tô com dor no ciático. Ah, Sim, na primeira sessão eu já saio melhor do que eu entrei. sim. Sim, a primeira sessão, então, né, é feita uma avaliação, né? Então, eu faço toda uma avaliação clínica, perguntas, se tem alguma doença na família, enfim, patologias, uso de medicamentos também, né? Eu preciso saber. Como é que tá o sono, como é que é a tua rotina. Então, essas são as perguntas básicas que eu faço, né? Para saber um pouquinho da vida da pessoa. Tá, quando que começou a dor? Então, a gente vai começar a avaliar, né? Avaliar essa dor, como é que começou, que tipo de dor que é, porque existem diferentes tipos, né? Pontada, facada, é uma dor que fica ali latejando, é desde que eu acordo ou depois que eu me movimento, melhora, piora. Então, são várias situações que interferem ali. Na primeira sessão, sabendo disso, eu vou usar um tratamento local, no caso de dor, e sempre eu trato uns pontinhos de mental e emocional, né, para dar aquela equilibrada de energia, né? Então, para ter aquela sensação de relaxamento, para dormir melhor quando chega em casa. Então, tu ter uma sensação de alívio, assim, uma sensação boa depois que tu Sim, sai, mesmo que seja com agulhas, né? sim. Quanto tempo dura uma sessão? Ela varia? Varia assim. Se eu tô com uma dor muito intensa e eu consigo usar a eletroacupuntura, que ela intensifica o resultado, ela promove um resultado mais duradouro também. Uma dor intensa com eletroacupuntura, 30 minutos o tempo de agulhamento, né? Fora o tempo de conversar, colocar, tirar, né? Então, uns 30 minutinhos. Tem pacientes que não podem usar eletro, né? Que nem eu falei antes, alguma placa, pino, marca-passo, não usa eletro. Fica um pouco mais, né, com as agulhas. Daí eu tenho que ir manipulando elas. De 5 em 5 minutos tem que manipular para ter aquele estímulo energético, né? Então, às O vezes, a que gente sente um é choquezinho, né? eletro? Como? O que é eletro? A eletroacupuntura é um aparelhinho parecido com o da fisioterapia, aquele dos eletrodos, que ela gera estímulos, né? Ela tem, então, uma frequência e uma intensidade. A frequência é eu que comando, conforme a dor. Mais dor, menos dor, uma linha de manutenção. E a intensidade é o que o paciente sente. Então, tu não pode sentir dor. Tu vai sentir, às vezes, tu vê o músculo trabalhando, pulsando. É como se fosse formiguinhas, sabe? Às vezes, quando tu atinge bem o ponto, dá tipo um choquezinho, assim. Mas não é um choque elétrico, né? É só
Uma uma sensação. picadinha assim, é. Então, ela consegue esse resultado mais duradouro porque a frequência é mais alta do que eu manipular com a mão, né? Então, por isso que tem esse resultado melhor com a eletro. Isso tudo depende de que eu chegar e dizer pra ti o que que eu tô sentindo, que dor que eu Sim, tenho. sim, vai depender da avaliação, porque, né, que tu tá procurando. Eu tenho muita dor de cabeça. Ok, como é que é a tua dor de cabeça? Temporal, frontal, na nuca? Quando que começa? Tu associou com comida, tararã? Então a gente vai pesquisando isso, né? E vai acompanhando. Na sessão seguinte, e aí, Júlia, como é que tu ficou essa semana? Teve episódios, teve dor de cabeça? Tu comeu alguma coisa diferente? O que que tu fez? Passou logo depois que tu tomou o medicamento? Tu teve que ir para o hospital? Né? Então, eu já tive pacientes assim, né, que então apresentou uma melhora nos episódios de enxaqueca, né? Então, ampliou, né, o espaço, aumentou o tempo, né, de ter crises. E essas crises foram bem mais suaves. Então, ele tomava um paracetamol, meia hora depois ele estava bem. Então, claro, eu sempre digo, depende muito de pessoa para pessoa. Não dá para dizer assim, tu precisa de 10 sessões, 5 sessões. Não. A gente tem que ir fazendo, vendo a evolução. Pode ser feito até 2 vezes por semana. Então, uma dor muito forte, muito crônica, depois vai espaçando, 1 vez por semana, 15 dias, até um mês, dá para ser feito, né? Então, a acupuntura ela não age sozinha, né? Ela depende da pessoa, do organismo, como é que ela se trata mesmo, né? Então, isso é Sim, tu bem falou da importante. questão da água, né? Se a pessoa também está se É, cuidando, não é. só fazendo acupuntura, né? Porque a gente sabe que Isso, é um tudo. Então, a acupuntura serve para qualquer coisa que tem no corpo. Como é exatamente. que, né, no vídeo se serve até para infertilidade, então pensa para o resto, né? Sim, sim. Dor de Ela é muito boa, estômago, assim. azia. Então, E para coisas internas, tipo, sei lá, problema de fígado, problema de estômago, muita uhum, azia, sim, porque tu não vai botar agulha lá dentro, né? Fica tudo no. exatamente. Então, órgãos internos, né? Na acupuntura a gente trabalha com meridianos. Existem 19 meridianos, que são os meridianos onde a gente tem os pontos, né, localizados. Então, cada órgão tem um meridiano. Não quer dizer que, eu tô com um problema no estômago, eu só vou usar pontos de estômago. Não. Eu vou usar ponto de bexiga, ponto de intestino grosso, vários pontos. Então, por exemplo, intestino grosso, ele começa aqui no dedo e ele vem subindo. Então, esse é o meridiano, né? Então, nesse espaço aqui, existem vários pontos. Ao todo, são 365 pontos de acupuntura e mais os pontos extras, né? Então, eu consigo montar um protocolo para cada pessoa usando esses pontos. Eu tenho um ponto que não é legal, eu não quero usar esse, eu vou para um outro que tem o mesmo efeito. Então, órgãos internos, eu consigo sim tratar utilizando pontos específicos que vão aumentar a produção de certas substâncias ou vão diminuir a produção conforme a necessidade do paciente, né? Tem pontos que cada ponto tem uma função diferenciada, né? Então tem uns que são bem pertinho um dos outros, mas eles têm as funções totalmente diferentes, né? E E daí como que trabalhamos tu em faz conjunto. o atendimento? Eu fico sentada, eu fico deitada, eu viro de costas, de frente. Ah, Eu tô de depende. roupa, Se tu tá com dor nas costas, tu vai ficar deitada de bruços, né? Então tem pontos que eu consigo acessar mesmo deitada de costas, tem alguns que eu não vou fazer, eu vou ter que pegar outras opções. Cervical, pescoço, aquela tensão que a gente tem aqui, o bom é ficar sentada, né? Que daí eu consigo manipular essa região, né? Mas sim, normalmente é também deitada. depende muito conforme o que eu tô me queixando, né? É isso. É muito sobre o meu motivo de ter chegado até ti. Isso aí, o teu. Uhum. Normalmente é deitado, né?
Então, ou para Não, porque daí a gente vê aquelas imagens na internet que a pessoa tá deitada de bruços e tem agulha por tudo, né? por tudo. Da cabeça até os Sim, pés. é. Isso. Outra coisa legal, assim, que, claro, isso aí é a imagem da internet, né? Mas o ideal mesmo, tu não precisa usar muitas agulhas, né? Então, usando no máximo 10, tu já consegue ter um resultado muito bom, porque tu tem que ter essa associação de pontos, né? Tem que montar aí um protocolo individual, né, para cada pessoa e fazer em cima disso. Dá para ir alternando os pontos, dá. Então, cada sessão a gente conversa, né? Como é que foi, como é que tá a semana, o sono. Então, tudo isso influencia e daí eu altero ou não os pontos, né? Sim, tá. Entendido. Então, o ideal seria fazer mais ou menos uma vez por semana a Esse é o sessão ideal. Uhum. de acupuntura e ela demora em torno de que uma hora entre conversas e sessão. Isso. Eu considero sempre um tratamento de 1 hora, né? Para ter um tempo legal de conseguir fazer tudo, né? Conversar, aplicar, enfim. Sim. E tu tinha falado, então, a gente falou das agulhas normais, que não doem, que nem são tantas assim, imagina, 10 é pouco. Do choquinho ali, que também pode ser. Não E daí é tu falou da aurícula, o que que é? isso. Então tá. A aurículo, então, ela funciona como se a nossa orelha fosse um feto de cabeça para baixo, né? Então, aqui a cabeça, coluna, né? Os membros e os órgãos internos. A aurículo, ela é um complemento da acupuntura. A auriculoterapia sozinha, ela não consegue ter um resultado assim muito bom, né? Como a gente espera que isso aconteça. Então, ela é muito utilizada como auxiliar do tratamento de acupuntura, né? Então, são colocadas as sementinhas. Eu uso sementinha de mostarda, né? Então, tu coloca a sementinha de mostarda nos pontos específicos também, porque existem pontos, né? Sim. A Ah, sementinha. uma E bolinha. daí, para cada tratamento, a gente vai trabalhar certos pontos. Então, aqui são os pontos todos que tem na orelha, né? Tudo isso que dá para utilizar. Ela é muito boa, ela tem uma resposta muito positiva nos casos de ansiedade, auxílio para emagrecimento também, porque daí eu vou usar os pontos de ansiedade, de estômago, de fome, de intestino. O chato da aurículo é que tu tem que estimular, tem que apertar cada uma das sementinhas 6 vezes por dia por 30 segundos. E é uma força relativamente grande, Sim. porque tu tem que sentir. Tem uns pontos que doem bastante, que tu vai encostar a cabeça no travesseiro, vai latejar, mas vai amenizando com o tempo, né? Mas ansiedade, assim, como? É posto nas duas ou só em uma? Não, em uma só. Normalmente tem que ser trocadas, né, essas sementinhas uma vez por semana. Então, tu fica 7 dias, 6 dias com as sementes, tira. Quando vai para a sessão de acupuntura, a gente faz na outra orelha. Porque ela machuca um pouquinho, né? Então, a gente Tem, troca porque e as duas orelhas não precisa. quer melhorar, né? Daí vai da É isso questão de aí. que não adianta só vir fazer um tratamento, precisa do pós também, né? Exatamente, isso aí. Daí tu vai de novo, faz toda aquela avaliação, vê o que que melhorou, o que que não melhorou, se tem alguma queixa extra, né? Então dá para acrescentar pontos, dá para tirar os pontos, né? Então é bem tranquilo, mas ela age muito bem como um auxiliar mesmo da acupuntura, né? Sozinha, assim, Não, só ela não funciona, não tem o mesmo né? resultado. Eu diria assim que sozinha ela funciona, por exemplo, um tratamento de emagrecimento, que tu tá fazendo um acompanhamento com uma nutri ou um nutrólogo, enfim, né? Que daí ela vai te ajudar nessa questão de ansiedade, de compulsão também alimentar, né? Então, para tu Sim. diminuir a questão de doces também, né? Tem gente que. Então, ajuda sim. Mas para, sei lá, tratamento de dor, por exemplo, enxaqueca ou até rinite, sinusite, né? Essas alergias que a gente tem, ela atua como um auxiliar, né? Então, é um extra da acupuntura, né? E toda a sessão de acupuntura sai com a
sementinhas ou não? Depende. Não, não. Na verdade, assim, eu gosto de deixar bem claro para o paciente que é uma opção, né? Se tu aceita, né, ter esse compromisso, porque tu vai ter que apertar, né? Vai doer, vai. Ai, mas é feio esse esparadrapo na orelha. Ok, mas daí depende da resposta do tratamento que tu quer, né? Sim. Então é muito relativo. Tem pessoas que, não, sim, sim, vamos fazer, vamos colocar porque eu quero ficar bem. Então, vamos colocar que com certeza o resultado vai ser melhor usando a aurícula, né? Então, trata também coisas que tem bastante agora na nossa região, sinusite, renite, essas Sim, ites todas. sim. Uhum. Se usa pontos locais, que, por exemplo, congestão nasal, pontinho aqui do ladinho, dá aquela coceirinha assim quando coloca a agulha, mas tu já respira. Então, é um ponto de alívio imediato para congestão, para rinite, sinusite, as bronquites também, né? Alergias, enfim. É que nem a gente falou antes, né? Para tudo, né? Não tem muita. Tem algumas restrições, claro, que a gente tem que considerar, né? Mas qualquer pessoa pode fazer, pode ser criança, tem pessoas que atendem A bebês. partir de que idade? A partir de que idade a gente pode Criança, levar? qualquer idade. Os bebês normalmente se usa, ao invés de tu usar agulha, tu usa a sementinha de mostarda, né? Nos Sim, pontinhos. Então, qualquer idade dá para fazer. Então, claro, desde que a criança entenda, né? O que sim, vai que ser. Se ela ficar se mexendo, pode machucar. Então, daí não sim. é legal, né? Para criança, para terapeuta, para ninguém, né? Sim, daí é Mas capaz de traumatizar a criança também, depois. né? Daí traumatiza, não quer nem saber. Mas então, tipo, criança que não tá dormindo bem, que é muito ansiosa, até Sim. por essa época agora, né? Fica muito Uhum. agitada, fica nervosa, então a acupuntura também ajuda. Sim. E nesses casos, né, se a criança não quer, inquieta, tem medo, enfim, aurículo. Porque assim, eles são mais sensíveis aos tratamentos, né? Então, daí, Sim. de repente, a mãe vai ali, né, e dá uma Dá uma apertadinha. Então, se for pequenininho, né? Mas ajuda bastante, ajuda muito essa questão de mental e emocional. Tem um resultado muito bom. E qualquer tratamento, né, que eu faço, eu gosto sempre de pegar esses pontos de mental e emocional para dar um reequilíbrio, né? Sim, Então, porque independente, qualquer. se tu tá com dor, a dor abala o teu emocional. Se tu tá É isso tenso, aí. provavelmente veio do teu emocional, É né? Eu isso acho aí. que eu digo que Então, o uma coisa emocional afeta a é outra. a gente. A gente não Uhum. sabe, mas a gente é comandado por eles, né? Exatamente. E questão assim, tipo, é agora, né? Nós estamos então com o Covid, estamos com a situação feia. Eu posso querer fazer acupuntura, tipo, eu queria aumentar a minha imunidade. Sim. Tipo, sabe? Queria Pode. só, tipo, me organizar para ter menos chances de pegar. Sim, Né? pode e deve. Aham, existe um protocolo, né? Que então é de aumento de imunidade. E funciona, né? Trabalha agora em cima dessa questão do Covid, né? Então, se usa pontos que eles vão estimular a produção de determinadas substâncias do nosso corpo, né? E vão auxiliar, então, vão aumentar a nossa imunidade, né? Claro que com aqueles cuidados básicos, né? A alimentação, água, vitamina D, solzinho, né? Tudo isso que a gente já sabe, eu acho, né? Depois de um ano. Espera-se que sim. Não, mas É, tem uma questão, tipo, eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico, né? sim, Enfim, sim, sim. alguma coisa, Uhum. quero, tipo, tô bem, mas quero Dá garantir um que up. não pega. Isso é o bom da acupuntura, que ela faz esse reequilíbrio, né? Então, se tu tá com alguma coisa meio fora do eixo, tu vai conseguir regularizar com ela, né? Toda a questão de liberação de hormônios, de substâncias, né? A gente consegue normalizar com isso, né? Deixa eu falar uma coisa muito importante, né? Por exemplo, o tratamento para depressão. Sim, pode ser feito com acupuntura, mas se a pessoa já está fazendo uso de medicamento, né, do psicoterapeuta, alguma coisa assim, psiquiatra, não pode parar, né? Não é assim, eu vou fazer acupuntura para Sim, tratar a depressão, não vou mais tomar o remédio. Não.
A acupuntura, ela até vai te auxiliar a que tu diminua a dosagem ou diminua o número, a quantidade de comprimidos que tu toma. Mas qualquer medicamento que tu faz o uso, tu tem que continuar tomando, fazendo Sim, é o acupuntura. A acupuntura como um que ele complemento, né? receitou que tire, né? Ele que Isso, acompanhe, a partir do momento que tem uma exatamente. melhora, o médico Uhum. avalia e O daí ele médico vai. decide reduzir. Sim. É isso aí. Não, não pode parar de tomar qualquer Ela não, medicamento, principalmente esses de uso contínuo, né? ela não substitui, ela ajuda. Isso, exatamente. Isso aí. Ela é um plus para te tentar ficar bom logo, ou para reduzir o número de medicamentos. Agora que tu falou, me veio para tireoide também ajuda, então. Sim, Olha, ajuda bastante. Uhum. né? E também, falando de medicamentos, ajuda a reduzir os efeitos colaterais, né? Então, sempre tem os dois lados bons, né? Tu vai diminuir a quantidade de medicamento que tu vai ingerir e tu vai reduzir também os efeitos, né? Vai reduzindo com o tempo. Sim. Ai, foi bem interessante. Eu Já, quero. Tenho só mais um pontinho ali para claro, falar. A questão vontade. da dor, né? Não dá para dizer que não dói, não dá para dizer que dói muito, tá? Então, assim, eu tô com uma contratura muscular, eu tô com muita dor aqui. Vai doer, porque a musculatura tá rígida, tá contraída. Então, vai doer um pouquinho, sim, na inserção da agulha, né? Mas tem pontos que tu nem sente, tem pontos que tu sente um pouquinho. Então, eu sempre digo, não pode doer. Qualquer incômodo que o paciente sinta, eu digo, me diz o que tu tá sentindo, daí eu dou uma reguladinha na agulha, ai, tá doendo demais. Ok, eu tiro o pontinho, coloco em outro lugar, né? Então, não dá pra dizer que não dói, que eu vou estar Sim. mentindo, porque a gente tem regiões mais sensíveis e menos sensíveis, né? Então, não adianta, mas às vezes é só Geralmente é para tirar a dor, é para tirar um desconforto. Então, isso. para mexer lá, eu penso assim, tipo, tu tá com muita dor na cervical. Se Sim, qualquer pessoa vai encostar, tu já vai sentir vai dor. doer. Isso aí. Vai dar, porque quando a gente tem aqueles, se eu falar o nome, eu vou estar falando errado. Mas a gente tem os pontinhos lá que parece que tem um arrozinho dentro que dói. No momento em Sim, que alguém aperta, aquilo lá, nossa, parece que. Então, se tua exatamente. mão É isso aí. dói, né? Dói, enfim, quase todas as terapias tu acaba sentindo. Tu vai na Sim, física, tu sente um e certo desconforto, mas a ideia é que tu entre de um jeito e tu saia muito tu melhor. saia de outro, isso aí. Então, tu pode não ter resultado ali no mesmo dia, imediatamente após a primeira sessão, mas no dia seguinte, ou tu vai dormir bem e tu vai pensar depois, vai, essa noite eu dormi bem, o que que aconteceu, será? Então, tem esses efeitos, né, que a gente não acaba não se dando conta, né, do porquê que Sim. aquilo aconteceu. A Jaque fala bastante que teve não sei se era uma senhora ou um senhor, que entrou na consulta contigo, estava mancando, eu acho, estava até de bengala, e na hora que Uhum. a pessoa foi embora, estava caminhando tranquilamente. A mãe disse, nossa, o que foi? Tipo, não, foi uma Como sessão de assim? acupuntura. É Resolveu a dor do isso que aí. tinha. Se nota bastante isso, lesão de ombro também, né? Que há pessoas que têm movimento limitado. Então, chega, não levanta o braço, faz um agulhamento local, na saída já consegue levantar, fazer os movimentos, né? Então, claro, depende de cada pessoa, depende do tratamento, depende da lesão, né? Então, aquela história de lesão antiga, lesão nova, uma dor aguda, uma dor muito crônica, né? Tudo isso acaba influenciando, né? No tratamento e Falou na uma coisa resposta. importante que eu acho que não é só para acupuntura, é para quase todas as nossas terapias, a idade da dor, né? Tu Sim, não é com uma dor exatamente. de 10 anos, tu vai resolver com 2 dias ou com um mês, Exatamente. Duas sessões, né? é. Uma dor de um mês, tu consegue resolver ela bem mais Isso rápido, aí. geralmente, o padrão, Uhum. geralmente, né? Isso aí. E as pessoas, não, porque tal pessoa fez acupuntura e saiu novo, tá? Mas daí, É, o que que aquela pessoa tinha? Quanto isso. tempo aquela dor estava ali incomodando? É, Porque
eu noto, enfim, pelas nossas terapias da casa, acho que todas, não tem uma que seja diferente nessa ordem, né? Não Exatamente. tem como tu tratar uma coisa de 10 anos em 10 dias do que uma Isso. coisa que surgiu na semana passada. Então, eu acho É. bom, né, as pessoas terem consciente de que e cada corpo é um. E é que nem tu falou, Isso, tem é os um deveres individualismo, né? de casa, que É, influencia muito se a pessoa vai, se vai apertar o tempo certo, a sementinha, se vai tomar água, se vai cuidar isso. da alimentação, É. né? Tudo, não adianta a pessoa só ir e depois jogar a culpa no terapeuta. Não. E outra coisa também, a pessoa tem que acreditar que Não. aquilo vai funcionar, né? Que eu tô fazendo acupuntura, enfim, qualquer terapia. Eu tô fazendo isso para eu melhorar. Então, o que mais além de eu ir para terapia, eu tenho que melhorar, né? Então, eu tenho que ter uma vida mais regrada, eu tenho que mudar esse outro aspecto, né? Então, e é bem o que tu falou, cada pessoa é uma pessoa, né? É aquela história da indicação também, né? Tu indica um médico ou um pintor. Ah, mas pra mim foi bom, gostei, fez o trabalho direitinho. Daí eu indico pra ti. Daí tu não gosta, ele não faz um trabalho legal, né? Então é muito relativo isso, né? É bem pessoal. Não, eu acho que tem a pessoa que se está disposta a fazer uma terapia, ela precisa estar disposta a fazer o pós-terapia também, né? Isso, Independente do que for. Não dá para só, ah, exatamente. não, agora eu vou fazer acupuntura, todos os meus problemas estão Tudo resolvidos, vai eu se resolver. continuo a minha vida igual. Tipo, não, né? Não, não Claro tem que eu como. acho que 50% dos problemas pode ajudar, sim, mas os outros Sim, 50% tu vai ter que dar uma tu tem que ajudada te ali. ajudar, né? É, Sim. Então, exatamente. eu não sei se tu tem mais alguma coisa para acrescentar. Ai, eu acho que não, conversamos sobre tudo, né? Vamos ver o que eu tenho aqui nas minhas colinhas. O que eu não falei, né? Tratamento de acupuntura também bastante, que auxilia bastante estilo, né? O de emagrecimento é para parar de fumar, né? Porque E a tem aquela questão de ansiedade. ansiedade, de estresse, né? Tu fuma porque tu precisa de alguma coisa, né? Então a acupuntura ela trabalha nesse sentido de reduzir essa ansiedade, esse estresse, essa ânsia de tu ter por alguma coisa, né? Então, na verdade, a ansiedade ela Sim. Engloba quase trabalha, todas as influencia doenças. muito, né? Sim. Infelizmente, né? E de diferentes maneiras para diferentes pessoas, né? Mas tá sempre ali. Eu acho que agora, assim, a gente está num momento muito ansioso, num momento muito Sim, nervoso, com muito muito sentimento. estresse. Uhum. Inclusive, a gente tem visto pessoas que voltaram a fumar por Sim, causa dessa é verdade. história, que começaram que não fumavam, que é pior ainda, É né? isso. Mas tem. Uhum. Então, eu acho bem interessante. E claro, as pessoas acabaram comendo muito também Também. nesse último ano, porque tu tá em casa, né? Né? Acaba comendo. Então, ó, eu acho bem interessante saber, porque, por exemplo, do Sim, cigarro do emagrecimento eu não fazia ideia que a sim, sim. acupuntura É ajudava. um Mas, claro, ótimo auxiliar, né? no momento que tu fala trata a ansiedade, já vem com uma lista junto de Uma coisas, lista, né? isso aí. Foca bastante nessa questão de mental e emocional, por causa mais bastante do fluxo energético, né? Que tá ali bloqueadinho, paradinho, né? Não se mexe. Então, por isso que ela tem esse resultado muito bom na questão mental e emocional, né? Então, por isso que, independente do tratamento que for feito, tu vai ter um resultado nesse sentido, né? Então, vai ser bom para alguma coisa, mesmo que, sei lá, não melhore a dor, mas algum resultado positivo vai ter, né? E essa pergunta eu sei que não fizeram, mas alguém deve ter. E tu, quando tu tá me atendendo, vamos supor, por botar agulha, sei lá, tu consegue identificar alguma coisa? Tu Por consegue colocar ela, notar algum... não sei se quando botar na manipulação ou conforme a dor que eu sinto, ah, vamos supor, sei lá, da ansiedade. Tu chega, não, realmente tá muito ansiosa porque aconteceu alguma coisa. não, não, não. Esse lado aí não. O que dá para sentir, assim, é a questão muscular, né? Quando tá contraturado, porque a agulha vibra.
mesmo que não esteja o aparelhinho da eletro, né, ligado, ela vibra ou ela pulsa. Então, quando tu vê pulsando, a musculatura tá bem contraturada, né? Ansiedade, claro, tu vê, né, a pessoa demonstra, né, que tem, porque, ai, agulha, quando eu encosto, assim, porque vem com uma cânula para colocar agulha, né, não coloco ali. Sim, tu dá uma batidinha, né? No caso. Exatamente, ela vem com essa cânula, daí coloca a agulha aqui, então, né, tu coloca a Sim. cânula e aperta, e depois tu bota a agulha, pronto, a pessoa nem sente, né, o mais nervoso, mais ansioso que seja. Mas essa questão aí eu não consigo, assim, identificar, né. A gente identifica pela pessoa, né, tu acaba percebendo alguma coisa na avaliação, né, que as pessoas falam, às vezes nem se dão conta. E eu sempre peço, né, uma ajudinha, né, uma luz para escolher os pontos, né, certos para dar tudo certo, né, O para bom fazer é o que tu tratamento mostrou direitinho. o caninho ali, a canulazinha, para as pessoas verem que tu não vai botar a agulha inteira. Geralmente tu põe só um pedacinho dela, né? Sim, sim. Uhum, isso aí. Não entra todo. Claro, se eu vou fazer um tratamento de estômago, eu vou pegar aqui na região que a gente tem aquela barriguinha, ela vai ter que entrar um Sim. pouquinho mais, mas assim, não vai doer, porque eu tenho aquela camada ali de gordura. A gordura a gente não sente. Então, depende do local de aplicação, depende do fluxo energético, né, nesses meridianos aí, como é que vai estar. Então, a dor, ela é muito pessoal e depende do dia, né? Sim, muito pessoal. Então, sei lá, que nem massagem. Tem um dia que eu vou na massagem, encostou em mim, nossa, já tô mega dolorida. Tem dias que tu nem sente, que tu tá bem tranquilo. Sim. Então, depende muito e depende bastante dos locais, claro. Tem pontinhos que são mais sensíveis, tem pontos assim no ladinho aqui do dedo que dói, mas é bom. Então, tem que Mas avaliar a também pessoa. não sai com a dor, né? É ali Exatamente. no. Tu já sai com aquele alívio, que ele tirou o peso das costas, né? Conseguiu dar uma relaxadinha. Tem pessoas que dormem, Viu? então isso é muito bom, né? Porque pelo menos está relaxando, tá tendo um tempo ali para si, né? Para pensar em nada e aproveitar o momento e conseguir absorver o máximo daquilo, né? Sim. Sim, quanto mais relaxado, melhor, né? Até. Melhor, exatamente. Então tem que ficar quietinho ali, sentindo, pensando coisas boas ou em nada, né? Só Sim. relaxar e aproveitar. Só ouve a musiquinha e vai, né? É isso aí, Ah, entra no clima. ó, o pessoal comentou que tá muito bem explicado, que gostou da Muito live. obrigada. Que Eu, bom, né? Tentei explicar um pouquinho, sei que são muitas dúvidas ainda que provavelmente as pessoas tenham, né? A gente não consegue falar de todas as dúvidas, mas se tiverem, se surgirem dúvidas também, por favor, né? Me perguntem, que eu procuro responder, né? Tomara que eu consiga. e vão, né, também para ter para Sim, quem curiosidade, nunca fez. venha fazer, porque a maioria diz que não, nunca tinha feito, que não fazia ideia para que quer. Olha, agora já dá para, já sabe que o leque é quase tudo que tu Enorme, tá sentindo vai. Se sim. tem dúvida também dá para, né, mandar o WhatsApp para nós, para ti, Sim, sim, olha, a sim, com cultura é bom certeza. para isso, né? Uhum. Marcar um E horário, a gente conversa, eu explico direitinho. Tem pessoa, eu já atendi uma paciente que ela tinha várias tatuagens pelo corpo inteiro, no pescoço, nos braços, nas costas, e ela não conseguiu fazer a sessão inteira de acupuntura. Eu tive que retirar as agulhas antes do tempo, ela fez um tratamento incompleto, porque ela entrou em desespero, ela entrou em pânico. Então, né? Então é bom, é interessante a gente sentar, conversar antes, né? Mas depois, sim, normalmente, quando eu mostro as agulhas, como é que são, elas são todas descartáveis, né? Elas vêm assim, sim, fechadinha. Eu uso no paciente, terminou a sessão, eu jogo fora, né? Então não tem perigo nenhum, não tem contaminação nenhuma, né? Então é bem tranquilo. Tem que fazer, essa tem que gente não experimentar, falar, que é mas bom. é que eu achei tão óbvio.
né? Aham. Óbvio que muito bom falar, porque é uma É, dúvida, né? sim. Até, claro que no momento em que a pessoa chega lá contigo, ela já vê que é tudo descartável, vai tudo fora. Isso. Isso já passa uma certa Usa somente o que tranquilidade, você né? tem, né? Eu vou usar hoje, eu não vou usar a mesma Isso. agulha, por mais que seja a mesma pessoa, né? É, Troca. exatamente. É, isso aí. Sempre é descartável, né? Não tem. Hoje em dia não tem porquê, né? Não ser não ser descartável. Que bom, muito obrigada pelo teu tempo e explicação. Eu adorei, acho que o pessoal gostou também, pelo que Que falaram, bom. até para desmistificar. Espero que as Isso. pessoas, quando sintam alguma coisa, né, entrem em contato, que venham, façam, Isso até aí, para nos procurem. justamente sair espalhando por aí que, olha, não dói, é É isso aí. tranquilo, né? E se Uhum. doer, a sensação de depois é muito melhor. Então, até porque Sim. tu mesma disse, se doer, eu posso reclamar e dizer, tira, não quero essa. Isso aí, exatamente. Vocês que mandam. Não, e também assim, essa dor, ela é momentânea, são segundos, né? Então, tu não fica ali sentindo dor a sessão inteira, porque eu não quero isso. Por isso que eu digo, doeu, tu tá com incômodo, tem que me Melhore. falar. Porque não é o certo doer, sentir dor durante a sessão, né? Mas são segundos aí que tu sente, né? Uma picadinha, um choquezinho, que nem eu falei antes, e depois já tá tudo bem, tudo nas nuvens. Ju, então, muito obrigada pelo convite, né? Eu espero que as Imagina. pessoas, né, tentem, experimentem fazer para sentir que realmente é uma coisa muito boa, muito agradável. Depois a gente se sente super bem. E era isso, eu acho, né? Acho que sim, bom, pessoal que tiver alguma dúvida, né? Se tiver alguma curiosidade, enfim, pode Sim, pedir para nós da casa, ou eu deixo o Insta da Paula aqui, a gente sempre compartilha o sim, WhatsApp, pelo né? WhatsApp Pessoal também. que, a pior coisa é ficar com dúvida. Então não fiquem, Exatamente, perguntem. perguntar. O que eu também, a gente da casa, ele não souber responder, a gente ou pergunta para a Paola, ou encaminha contato. Isso. Né? Mas, enfim, estamos abertos para virem, para conhecerem, para Uhum. fazerem, né? Para pelo menos Com dizer uma vez certeza. na vida, olha, eu fiz acupuntura e não é um bicho de sete E não cabeças, é o né? bicho, é verdade. Essa é um grande mito, né? Um medo que as pessoas têm. É, porque que nem eu falei no começo, a agulha que a gente geralmente convive não é uma agulha Não é pequena, essa aí, não é uma agulha confortável. fininha, Então as pessoas indolor. acabam associando, né? Isso, exatamente. A ideia é que a gente tem, sei lá, fazer exame de sangue, né? Então é uma agulha, mas é diferente, totalmente diferente. Mas Mas é bem mesmo tranquilo. assim, se for parar para pensar no exame de sangue, tu só sente dor quando ela fica, né? Que depois tu não sente mais a dor. É, Não é um, sim, tu né? não Tu fica ali sentindo, né? tu não vai dizer Aí, que tu ficou o tempo todo com dor, porque nunca isso, sentiu dor foi quando a agulha entrou. é. Sente uma dor maior, porque a agulha é O incômodo, né? Um corpo vários estranho ali, dedinhos, né? né? Ah, Uhum. mas, então, se a gente começar a fazer associação, tu vai ver que já não dói tanto, né? Que já é É, mais tranquilo. exatamente. Isso aí. Boa. Então, muito obrigada, então, uma boa noite. Espero que o pessoal tenha gostado e que estamos aí para qualquer dúvida, né? Com certeza. Muito obrigada, obrigada pelo convite. E Imagina. estamos abertos, esperando as dúvidas, perguntas. E também a visita, né? Ah, com certeza. Então tá. Um beijão, Então, tá Paola. bom. Beijo, tudo de bom. Para ti também. Cuidem-se. Até.